A gente está exatamente na fronteira da Terra Prometida, sabe? No ponto alto da jornada de Israel. E o que acontece aqui, nossa, é um dos momentos mais tensos de toda a sua história. É um relato muito forte sobre promessa, pânico e as consequências da fé. E, claro, da falta dela. Tudo isso está lá detalhado nos capítulos 14 e 15 do livro de Números. Essa frase de Josué e Caleb é o ápice da esperança, não é? A promessa parece ali tão perto, quase palpável. Mas essa confiança toda está prestes a bater de frente com uma onda de medo gigantesca que vai acabar selando o destino de uma geração inteira. Então, o nosso percurso hoje começa à beira da conquista, passa por uma rebelião daquelas, depois pela intercessão desesperada de um líder e termina com as leis que foram criadas justamente para que a próxima geração não cometesse os mesmos erros. Vamos mergulhar nisso. Ok, vamos montar o cenário. Depois de décadas andando pelo deserto desde que saíram do Egito, o povo de Israel finalmente chega e acampa em Cádiz Barneia, que fica literalmente na divisa com Canaã. A promessa de ter uma terra para chamar de sua está ao alcance das mãos. A expectativa no ar é enorme. Para organizar a conquista, Moisés envia 12 líderes, um de cada tribo, para uma missão de reconhecimento que duraria 40 dias. A tarefa deles, em tese, era simples: avaliar a terra, o povo que morava lá, as defesas. Só que o relatório que eles trazem na volta vai ser o estopim de uma crise de fé nacional. E é aqui que a história dá uma virada bem sombria. Aquela missão de reconhecimento, que era para ser uma fonte de estratégia e ânimo, acaba se transformando no gatilho para o desespero e para a revolta. E olha só, a nação se divide completamente. De um lado, 10 espias voltam com um relato de puro pavor. Eles dizem sim, a terra é boa, mas e focam só nos obstáculos, cidades enormes, fortificadas e gigantes que fizeram eles se sentirem como gafanhotos. Já do outro lado, Josué e Caleb veem a mesma terra, mas com uma perspectiva totalmente diferente, focada no poder de Deus. Para eles, os inimigos não são gigantes, são pão, algo que dá para devorar facilmente. É um choque direto entre a visão do medo e a visão da fé. O relatório da maioria, claro, envenena o acampamento inteiro. O desânimo vira pânico e logo em seguida uma rebelião total. O povo passa a noite chorando, acusando Moisés e Arão, chegam ao ponto de rejeitar os líderes e querer eleger um novo capitão para levá-los de volta para a escravidão no Egito. A coisa fica tão tensa que eles ameaçam apedrejar Josué e Caleb só por eles terem ousado confiar em Deus. Essa rebelião toda provoca uma resposta divina, claro. A glória do Senhor aparece e a nação inteira fica por um fio, prestes a ser destruída. É nesse momento de crise máxima que Moisés assume um dos seus papéis mais importantes, o de intercessor. Essa pergunta de Deus para Moisés revela uma frustração profunda. Pensa bem, depois de todas as pragas no Egito, a travessia do Mar Vermelho, os milagres no deserto, a incredulidade do povo é vista como um desprezo pessoal. Deus chega a propor destruir todo mundo e começar uma nova nação a partir de Moisés. A defesa de Moisés é brilhante. Ele não tenta dizer que o povo é inocente, porque eles não são, de jeito nenhum. A estratégia dele é outra. Primeiro, ele apela para a reputação de Deus, dizendo que se ele destruísse Israel, as outras nações iam achar que foi por falta de poder. Segundo, ele cita as próprias palavras de Deus, lembrando que ele é misericordioso. E por fim, ele simplesmente pede perdão, se baseando na graça que Deus já tinha mostrado tantas outras vezes. E esse papel de Moisés, sabe, é de uma profundidade teológica imensa. Ele se coloca literalmente na brecha, entre um Deus justo e um povo pecador. Essa atitude é vista como uma espécie de prenúncio do papel de Cristo, que é o intercessor definitivo entre a humanidade e Deus. A intercessão de Moisés funciona. Deus perdoa o povo, ele não destrói a nação. Só que perdão não anula as consequências. A rebelião teve um custo, e esse custo seria pago ali mesmo, no deserto. E a sentença vem nesse número, 40. A geração que se rebelou foi condenada a vagar pelo deserto por 40 anos. O texto até estabelece uma lógica simbólica. 1 ano de punição para cada um dos 40 dias que os espias passaram na terra, marcados pela falta de fé deles. O veredito é duríssimo. Todos com 20 anos ou mais que reclamaram contra Deus morreriam no deserto. A promessa seria cumprida, sim, mas para os filhos deles, a nova geração que cresceria sem a memória da escravidão e aprenderia a depender só de Deus no deserto, apenas os 2 espias fiéis, Josué e Caleb, sobreviveriam para ver a promessa se cumprir.
E aí acontece uma reviravolta trágica. Ao ouvir a sentença, o povo de repente muda de ideia. Eles se arrependem e decidem invadir Canaã por conta própria, numa atitude presunçosa, tentando reverter o julgamento. Só que agora eles estão agindo em desobediência direta. Moisés avisa: não subam, mas eles vão mesmo assim, sem a bênção, sem a presença de Deus, e sofrem uma derrota humilhante. Isso mostra que obedecer não é só fazer a coisa certa, mas fazer no tempo certo. Bom, com o destino da primeira geração selado, a narrativa muda o foco no capítulo 15. O olhar agora é para o futuro. Deus começa a estabelecer um conjunto de leis, não para os que iam morrer no deserto, mas para a nova geração que iria herdar a promessa. É como um manual para uma vida de adoração e obediência na terra que eles iriam um dia conquistar. Para que essa nova geração desse certo, era fundamental entender uma distinção muito clara entre dois tipos de pecado. Para os pecados cometidos por engano, por ignorância, existia um caminho para o perdão através de sacrifícios. Agora, para o pecado cometido com atitude desafiadora, aquele ato de rebelião de propósito que despreza a autoridade de Deus, a consequência era drástica. A pessoa seria eliminada da comunidade. E para não deixar nenhuma dúvida sobre a seriedade disso, o texto traz um exemplo real e bem chocante. Um homem é pego quebrando abertamente o mandamento do sábado. O ato dele não é visto como um deslize, mas como um desafio público à lei de Deus. E conforme a ordem divina, ele é executado, mostrando que a rebelião deliberada não seria mais tolerada. Mas a lei não era só sobre punição, não. Deus também deu uma ferramenta prática, proativa, para ajudar o povo a se manter firme. Eles foram instruídos a usar borlas, conhecidas como tzitzit, nas pontas das roupas. E qual era a ideia por trás dessas borlas? Era ser um lembrete visual constante. Ao olhar para elas, os israelitas deveriam se lembrar dos mandamentos, resistir àquela tentação de seguir os próprios desejos e se dedicar a viver como um povo separado para Deus. Era uma medida preventiva, feita para evitar aquele tipo de esquecimento que levou à grande rebelião. No fim das contas, a história de Números 14 e 15 se resume a essa escolha fundamental. Uma geração inteira, na beira da sua maior promessa, foi definida pelo medo. A geração seguinte recebeu leis e lembretes para ajudá-la a escolher a fé. E essa pergunta continua ecoando, né? Qual perspectiva, a dos 10 espias ou a dos 2, acaba moldando o resultado final de uma jornada? A resposta, como Israel aprendeu do jeito mais difícil, tem consequências eternas.